Oi, gente, seja bem-vindo. Vai começar mais um programa às 14h. Eu sou Laís Kichler. E eu sou a Julinha Ares. E como é que foi a semana de vocês? A minha foi muito boa, a sua foi boa? Maravilhosa. Gente, deixa eu aproveitar e agradecer a São Pedro, porque que tempo mais maravilhoso que tá, né? Deu pra aproveitar. Sozinho. Inclusive, gente, o que é esse nosso verão no meio do nosso outono e inverno? Nunca tive uma estação assim tão quente numa estação tão fria. Será que o frio vai vir? Eu Será? espero que venha. Eu quero tomar quentão, quero comer pinhão. Pinhão não gosto, não, mas eu Você quero... não gosta de pinhão? Você não gosta de gosto. festa junina? Não, eu gosto de festa junina. Paçoca, pipoca, amendoim, mas eu não gosto de quentão, não. Ah, eu Ou melhor, amo de quentão. pinhão. Quentão eu gosto. Não, pinhão. Eu amo pinhão. Eu amo pinhão. Pra mim, eu acho que festa junina tem que ter pinhão, tem que ter quentão, tem que ter tudo misturado. Eu acho muito difícil eu ter que abrir aquele negócio lá, gente. Porque dificultou, eu já não quero mais. Uma vez eu dei uma martelada no dedo, fui abrir um pinhão com martelo, tá? Tu fez isso? Tu deu uma martelada no dedo, Fiquei abriu um com pinhão. raiva, dei uma martelada no dedo. Aí eu criei trauma. Mas o quentão eu gosto. Pode me convidar, não tem problema. Isso, eu pode não vou nos comer. convidar. Pode nos convidar às 2 da tarde. Aliás, a gente poderia fazer uma festa junina aqui. Julina, Aqui, né? Julina, porque acho que a Julina já não vai mais rolar, né? A Julina já acabou. A gente pode Gente, fazer hoje assim. a gente tem muita coisa bacana aqui no nosso programa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre união estável. União estável é a mesma coisa que casamento no civil? Meu Deus. Você já teve uma união estável? Eu não. Pois olha, Deixa eu lembrar. Acho que não. estável, instável talvez. Instável eu tenho direto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje e vamos receber a advogada Melissa Azevedo para esclarecer tudo sobre o assunto. E vamos falar sobre TPM, para você que sofre de uma TPM um pouco mais severa. Então hoje a gente vai falar com uma médica especialista no assunto, muito interessante, você não pode perder. O papo de hoje está incrível, Ou Laís. seja, o programa hoje está incrível, está sensacional, então se acomode, seja muito bem-vindo, você que está em casa assistindo pela Premier TV ou você que está online também. Agora começou, às 2 da tarde. Atenção, muita atenção, pare tudo que você estiver fazendo agora. Você que nesse mês dos namorados está pensando em virar a chave do seu relacionamento e juntar os trapinhos aí com o seu companheiro ou sua companheira. Isso é bem sério, hein? É Laís? sério. E Julinha Ares, a gente não tá falando de casamento. Igreja, véu, grinalda, a gente tá falando sim do famoso união estável. Só que o que é essa tal união estável? E hoje a gente vai conversar com a doutora Melissa Azevedo, ela que é especialista em direito de família e vai finalmente contar pra gente o que é união estável. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde pessoal de casa. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Bem-vinda de volta, né? Bem-vinda. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, Ah, é sempre um que prazer. Mas enfim, a união estável, ela é um instituto do direito de família muito semelhante ao casamento, que veio para regulamentar situações do dia a dia. Os casais, atualmente do dia a dia, que se juntam e não vão lá fazer o casamento, enfim, e como garantir esses direitos. Então, o conceito de união estável é aquela relação, a convivência afetiva pública, duradoura, com o objetivo de construir família, que na verdade você está se projetando para a sociedade como um casal, mesmo não sendo casado civilmente, né? Então é aquela coisa, meu marido, minha esposa, mas não quer dizer que tenha ter ali a união, ao papel da união estável ou o casamento, né? E o engraçado, né, que a gente estava conversando agora sobre essa questão. Se eu tenho uma união estável, eu nem sabia que eu tinha uma união estável, porque eu moro com o meu marido agora, né, da união estável, já tem 1 ano e meio e a gente se considera justamente como marido, mulher. Eu acreditava que a união estável, você tem que pegar um documento no cartório, assinar, não é? Então é isso, configurou que você está num relacionamento duradouro, você planeja um futuro, é isso. Exatamente. Se você está namorando com uma pessoa, mora em lugares diferentes e está pensando, esse cara é meu marido, ele não sabe, é união estável? Se ele não sabe, não. Ambos têm que estar de acordo com E o isso. status do Facebook mudou? É união É estável? união estável? Se tu muda para casado, eu já considero união estável. Mas vamos deixar claro, então, que ambas as partes têm que concordar com isso, né, partes têm gente? que concordar. Esse Isso. é o principal. Porque é até um problema que acontece muito, que a gente recebe no escritório, é a pessoa falar, ele tá dizendo que eu tenho união estável com ele, mas eu não tenho, geralmente na hora de dividir bens, né? Isso acontece. É o consenso mesmo. É. Tá, e união estável não é a mesma coisa que casamento? Para efeitos legais, muito se assemelha. Contudo, o casamento é ali, tu tem o documento, a certidão do casamento, isso muda o estado civil, a união estável não muda o estado civil, então se você é solteiro, você continua solteiro.
Se é divorciado, continua divorciado. E, no geral, se assemelha muito ao casamento, até para fins patrimoniais, sucessórios e tudo mais. Mas a certidão de casamento é um documento, a certidão de união estável é outra. Às vezes a pessoa não tem a certidão porque não faz, não é necessário. Mas é isso que muda, né? O casamento ele é um ato formal, a união estável pode ser formal ou não, depende se tu vai fazer esse reconhecimento no cartório, né? Enfim, mas para fins de direito é igual. E vale também ressaltar, porque eu sei disso porque eu fui pesquisar, você pode até me ajudar a informar melhor. Quando você vai fazer a legitimação do casamento no cartório, um casamento civil, você tem que ter um documento dizendo que você tem uma união, se você é uma união estável para fazer essa transição. Isso. Né? Se você não tem união estável, ok, só faz para o casamento. Agora, se você tem união estável, você tem que fazer a transição e tem que ter documentado isso. Exatamente. É porque existe o casamento civil e existe a conversão da união estável em casamento civil. Era até o que acontecia muito com os casais homoafetivos, quando foi liberada a união estável. Eles tinham a união estável e daí chegavam, agora a gente quer converter a união estável para o casamento civil. Claro, quando é conversão da união estável para o casamento civil, tem que, obviamente, ter um documento anterior sobre essa união estável, que daí seria a escritura pública de união estável feita no cartório. Mas, se tu é solteiro, só chega lá, levar os documentos, quero casar. Tá vendo? Então, uma pessoa casada, ela pode conviver em uma união estável com a outra? Então, a pessoa casada mesmo, não. Aquela pessoa que vive ali casada civilmente com uma outra pessoa, estão ali junto. Mas é importante deixar claro que existe o casado e o separado de fato, que é aquela pessoa que é casada no civil, mas não convive com o seu cônjuge. Que é aquele caso de muita gente que terminou o casamento, saiu de casa, não foi fazer um divórcio. Mas é casado ainda. Exatamente, é casado pela lei, mas separado de fato. Esse separado de fato, ele pode fazer a união estável. Mas a pessoa que é casado e que mantém um casamento, não. Daí seria o caso da outra pessoa ser o amante, enfim, né? E isso não configura união estável. Por mais que algumas pessoas tentem. Por mais que as pessoas tentem. Melissa, você pode passar pra gente um exemplo para, acho que ficar com mais clareza, uma situação em que é uma união estável e uma situação que não é uma união estável pra gente entender assim com vigor. Ok. Um exemplo de união estável, ao meu ver, seria o teu caso, que vocês se projetam para a sociedade. Né, gente? Tô casada agora, eu nem sei. Se projetam para a sociedade como marido e mulher, tendo ali a família de vocês e tudo mais. Tanto que passaram no programa, né, como se casados fossem. E um caso de não ser união estável é um caso. Eu vou citar um exemplo de profissão, um caminhoneiro, por exemplo. Porque é uma profissão que a pessoa se transita de um lugar para o outro, né? Tem numa cidade ali a sua família constituída, noutra cidade uma companheira. Não é companheira, é amante. E isso não configura união estável porque ele é casado. Não configura união estável também namoro. Por exemplo, digamos que a Ju tivesse um namorado. Um colega, alguém que ela está sempre na casa dele. Sim. Enquanto não se torna público essa situação, não é união estável. Também quando não tem o interesse deles em ser. Se é um simples namoro, não configura união estável. Se, por exemplo, assim, você tem um relacionamento apenas de namoro e você quer morar com a pessoa, mas você deixou claro que vão ser colegas de quarto, dormem na mesma cama, mas tem aquele acordo que, tipo, não, você tá indo só pra me ajudar nas despesas, mas não é um relacionamento duradouro. É, sim, um namoro. Eu chamo você de namorado, você me chama de namorada. Isso é uma união estável? A gente tem muitas dúvidas sobre isso, porque é uma linha tênue. Exatamente, é uma linha muito tênue. Por isso que nessa situação a gente já indica hoje que se faça o contrato de namoro. Que até tu pode fazer tem isso. Tem isso. Pode fazer no cartório mesmo, fazer em casas uma declaração e reconhecer firma. Sempre eu indico que se faça no cartório, porque é um documento público. Se você perde aquele documento, só vai lá e pega uma segunda via e tem ele de novo. Mas, se fica bem claro que os dois é um namoro, uma divisão ali de despesas e tudo mais, não tem esse objetivo de constituir família, não se projetam para a sociedade como um casal casado, então é namoro, faz o contrato de namoro, é muito importante hoje em dia, justamente para na hora de terminar esse relacionamento, se terminar de forma abrupta, com brigas e tudo mais, não querer dividir bens depois. É isso pra quem mora junto, tá, gente? Pra quem mora junto não tem a intenção de constituir união estável, né? É bem importante fazer esse contrato. Que delicado. É que nos dias de hoje também não dá pra acreditar em ninguém, não né, dá. Ju? Lamentavelmente não dá. Antigamente era a palavra e bastava. Hoje tem que ter um documento para que você depois não se prejudique. Ou às vezes até você prejudica a outra pessoa também, né? Porque a gente não pode também só julgar a outra pessoa, que às vezes a gente também age de maneira errada, né? E Melissa, existe algum documento que faça
para regularizar essa união estável? Então, é a escritura pública de união estável, que é feita no cartório. E também dá para fazer ali em casa, no Word ou à mão, a própria declaração e só reconhecer firma no cartório. Mas por que eu indico sempre fazer no cartório a opção pública? Se acontecer qualquer coisa, você pega a segunda via. Como é feito pelo cartório, já vem ali com estabelecido algumas coisas que a pessoa faz em casa e não pensa, como regime de bens. É muito importante definir regime de bens. É uma coisa que se define no casamento, mas na união estável também pode se definir. A gente pode aprofundar isso mais pra frente, no outro programa sobre isso, que é muito importante. Realmente é muito importante. Definir a data, porque você pode fazer a declaração estável com data retroativa, falando vivemos junto em união estável desde tanto, ou passamos a viver em união estável a partir de agora. E o que eu ia te perguntar também é, por exemplo, eu tenho meus bens e a pessoa com quem eu tenho relacionamento tem os bens. A gente decide viver juntos, ter uma união estável. O que vale na hora de... A gente se separa daqui a um tempo. O que vale na hora da separação de bens? Eu não sei se vem o caso eu fazer essa pergunta, mas eu acho interessante. É o que a gente conquistou juntos ou tudo que a gente tinha... Na hora da divisão, você quer dizer? Isso, na hora de divisão. Junta a gente soma tudo e a metade para cada um. Essa é a questão. Se você faz a união estável no cartório e coloca lá, estamos optando pelo regime da comunhão parcial de bens, você vai dividir o que foi adquirido na constância da união. Se você não estipula esse regime, vai da análise da situação. Geralmente, se não se fala nada, vai pelo padrão da parcial de bens, que só o que foi adquirido. Mas é um outro problema que não é só sobre o regime, mas também sobre a data, o que a gente pega muito no escritório. A pessoa chega lá, A e B estão juntos na união estável, mas A tem um imóvel de antes da união. E daí não tem nenhum documento falando sobre essa união, sobre a data que começou, nem nada. E daí chega lá, não, mas eu estava junto quando comprou o imóvel, então agora eu quero dividir. E às vezes não tem esse direito, porque não estava junto, mas chega ali mentindo que estava. Então por isso que a união estável é importante para definir o regime, para definir a data que começou, para ter essa blindagem patrimonial. É interessante, a gente já vai naquela linha até no sentido da separação, porque é óbvio que a gente tem que pensar em tudo, né? Sim. Na hora da separação, né, você não tem talvez um contrato, ou mesmo tendo esse contrato de união estável, como funciona? É cada um por um lado e era isso? Porque a gente sabe que na questão do casamento a gente tem que assinar um acordo como separação, divorciado. Vai ficar sempre pra gente com o estado civil divorciado. Na hora da união estável, é cada um por um lado? Faz essa separação ou divisão de bens como foi acordado? Tem que assinar alguma coisa? Então, tem muita gente que acha, vou só sair de casa, vamos separar e tá certo. Mas não, a gente sempre indica fazer a dissolução de união estável, mesmo que não tenha bens, não tenha filhos. Alguns casos são obrigatórios. Filhos menores, obrigatoriamente, você vai fazer a dissolução de união estável judicialmente. Quando tem litígio sobre os bens, que o casal não se acorda sobre os bens, vai fazer a dissolução com a partilha de bens no judiciário. Mas não tem bens, não tem filhos e tem ali a união estável, não custa fazer um documento particular ou se fez a união estável pública e lá fazer a dissolução da união estável pública, para ficar tudo garantido e depois a pessoa não chegar e falar assim, esse bem que ele comprou depois da união estável, comprou e eu ajudei. É bem que eu deveria ter recebido também uma parte. Porque nunca se sabe o dia de amanhã. Amores, amores, não é, Ju? Mas na hora da gente lidar com dinheiro, com patrimônio, é bastante importante a gente ter tudo documentado, porque o amor se vai e o patrimônio fica, não é, gente? Tem alguma última pergunta para fazer? Alguma dúvida sua, Ju? Alguma coisa? Existe um boato que a Anitta se casou com o ex-marido, Thiago, só para evitar a configuração de união estável. Qual a explicação? Você vê pra isso? Bem essa questão da blindagem patrimonial. Não sei se esse boato é verdadeiro, se realmente foi isso, mas digamos que eles ambos tinham muito dinheiro, né? Então, digamos que eles estão ali, só moram juntos, configura união estável, mas configura desde quando? Então, ele fala, não, mas ela recebeu, sei lá, um cachê de 100 mil reais enquanto a gente estava junto, quero dividir, mas não estavam juntos, não estavam em comunhão, estavam namorando. Então, realmente, no caso dessas pessoas que têm muito mais dinheiro, na verdade, todo mundo, né? Gente, é muito complicado. Mas quando tem muito mais dinheiro, o ideal é fazer logo o casamento, definir regime, separação de bens, nesse caso, que eu indico muito a separação de bens quando as pessoas têm bastante bens, para não ter um conflito depois. E fazer uma blindagem patrimonial, procurar um advogado para ver o melhor caminho. Porque às vezes, realmente, a união estável, por mais que se assemelhe muito ao casamento, mas o casamento, tu sabe a data que começou. A união estável, tu pode acabar discutindo isso. E é o que a gente mais vê. Chegar no escritório e falar, não, mas eu comecei, era tal data, e ele disse que é tal data.
Mesmo quando é feito o documento ainda da união estável, tem gente que só coloca a partir de tal data, mas já vivia em união estável antes. Então, é mais delicado. Então, acho que o conselho fica realmente... Vamos documentar as coisas. Até um contrato de namoro tem documento, então. Nossa, que complicado. E eu acho que as pessoas também têm que tomar um pouco de consciência, serem justas, né? Por exemplo, se eu tenho um relacionamento com a Laís, digamos, e eu cheguei na vida da Laís, a Laís já tinha uma casa, tinha um apartamento, são coisas dela. Ela construiu sozinha. A partir dali a gente vai construir uma família, a gente vai comprar as nossas coisas juntas. A hora de separar, eu tenho que entender que o que é dela, o que é antes de eu entrar na vida dela, o que é nosso, depois que a gente Mas aí envolve o ser humano, né? E trabalhar com o ser humano é uma coisa difícil. É delicada, mas que fica Melissa Azevedo, muito obrigada Eu que por agradeço. suas informações. Acho que esse assunto a gente podia ficar levando bastante tempo, porque tem assunto. É especialista em direito de família. Novamente, muito obrigada, foi muito esclarecedor e espero você na Obrigada, que próxima. E bom. presta bastante atenção no teu relacionamento aí, hein? E agora, sei que sou casada, tenho um relacionamento estável, uma união Eu sou estável, graças a solteira, tô Melissa. pensando em criar já um termo aqui, tipo um contrato de namoro quando, né? Então, né? Tudo documentado, tudo ok. Até a próxima. Até a Melissa. próxima. Obrigada. Obrigada. Localizado em Campinas, São José, o Andréa Mendonça Estúdio de Beleza realiza vários serviços como estética capilar, sobrancelhas, maquiagem e manicure. Ligue 3372 2364 e agende seu horário. Entre bilhões de pessoas no mundo, não existe um olhar igual ao seu. Ele é único. Por isso, o Spa das Sobrancelhas tem uma técnica exclusiva para criar o design de sobrancelhas perfeito para você. Spa das Sobrancelhas. Pode confiar de olhos fechados. Hoje no programa às 14h a gente vai falar sobre aquelas oscilações de humor que toda mulher tem no período menstrual. Mas você costuma ter oscilações de humor mais frequentes nesse período e sintomas físicos e emocionais mais potentes? Então, fica o alerta porque você pode ter outro tipo de TPM. Uma TPM mais forte e com uma letra a mais. TDPM, gente. 5% das mulheres sofrem disso. Exatamente. E hoje, para esclarecer tudo sobre isso, a gente chamou a doutora Luísa Aguiar, ela que é médica, obstetra e ginecologista, para falar sobre a tal TDPM, que é transtorno disfórico pré-menstrual. É isso mesmo? Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre transtorno disfórico pré-menstrual, um nome estranho, né? Muito Saúde! Saúde! Na verdade, alguns estudos relatam de 3 a 8% das mulheres no mundo vão desenvolver esse transtorno mais grave, a gente pode falar assim. Na verdade, há um pouco tempo a classificação de TPM e TDPM mudou. Antes a gente classificava todo mundo que tinha qualquer alteração, tanto de humor quanto físico, como TPM. Hoje a gente agora tem essa nova classificação, que na verdade ela engloba mais sintomas emocionais. É como se fosse uma depressão antes da menstruação, que melhora antes e durante, que melhora normalmente quando a paciente, né, a mulher para de menstruar. Mas ela tem sintomas muito graves, afastando a mulher do trabalho, a mulher da vida normal, né, profissional, estudantil, enfim. Normalmente são mulheres que não conseguem sair de casa nesses dias que antecedem a menstruação. Então, os principais sintomas é emocional. Na TDPM, os principais sintomas são emocionais, principalmente depressão, insônia, mas sintomas mais emocionais. E na TPM, sintomas físicos.
dor na mama, inchaço, dor nas pernas, Vontade de comer doce. cólica, vontade de comer doce. Dor de Isso seria mais da TPM, mais sintomático fisicamente. E na TDPM a gente teria a parte mais emocional, se caracterizando principalmente pela depressão. Né? Então, às vezes, a gente não consegue sair de casa porque fica chorando, de ficar agressiva, de ficar irritada, né? Que podem também ter sintomas físicos associados. Sim. E aí, com isso, a gente vai mudar um pouquinho o tratamento. Enquanto antes a gente só vai tratar sintomatologicamente aquela mulher que tem só no momento da pré-menstrual, na paciente que tem TDPM, que é o transtorno disfórico, muitas vezes a gente vai ter que tratar o mês inteiro. Pois é, e é fácil a gente identificar, porque querendo ou não, cada mulher tem uma TPM diferente, não é? Óbvio que a TDPM, o que é mais agravante é a questão da depressão, mas é fácil identificar se é TPM ou TDPM, porque tem mulher que fica mais sensibilidade e chora também, não é? Sempre Fica triste. Sempre a gente tem que ver o quanto isso atinge a paciente, né? E quanto tira ela do dia a dia comum dela, né? Então, se afetar o dia a dia, a vida profissional, a vida estudantil, e isso se repetir, né, em vários ciclos e incomodar muito, a gente precisa pensar em TDPM e muitas vezes tratar dessa maneira diferente, né? E sempre ficar atento se a gente tem esses sintomas emocionais, se não é só sintoma físico, porque todas as mulheres reclamam de um sintoma físico, né? É muito comum, TPM é muito comum. Só que a TDPM é uma paciente, digamos, especial nesse meio dessas queixas, onde as queixas vão ser mais exuberantes. Quanto tempo dura a TDPM? Daí, assim, normalmente, a gente diz que a TPM pode ter PM, né? Transtorno pré-menstrual. Isso. Ele normalmente acontece 15 dias depois do período ovulatório. Então, assim, se a gente tem um período menstrual que dura... A cada 30 dias eu fico menstruada. O meio disso, que é o dia 15, né, depois do dia 15, depois a gente entra na segunda fase do ciclo menstrual. E é essa segunda fase onde a gente já pode ter os sintomas, porque a gente faz esses sintomas por alteração de estrogênio. E isso acontece na segunda fase do ciclo. Então, assim, a gente poderia ter, nos 15 dias que antecedem, né, começa ali depois do período ovulatório e vai ficando mais comum, bem pertinho da menstruação. Aí tem gente que vai ter 15 dias, a gente vai ter 10, a gente vai ter 5, aí vai depender de cada um. Mas não é a duração que vai dizer para a gente se é TPM ou se é TDM, sim o grau de sintomatologia, o quão é grave a sintomatologia, isso que vai dizer para a gente qual é o tipo que a gente está lidando. Sentiu algo diferente no emocional? É que, na real, a própria TPM, ela te dá um pouco de sensibilidade, né? Mas sentiu algo mais diferente do que você estava acostumado a sentir? O que atrapalha o teu dia a dia, que atrapalha a tua vida, tanto como casal ou profissional. Tem gente que deixa de sair de casa. Eu tive já paciente, assim, paciente que... eu vou para a faculdade. Nos dias em que eu estou... Antes de ficar menstruada, eu não consigo ir para aula. Eu só choro o dia inteiro em casa, não consigo fazer prova, por exemplo. Ou aquela vontade de matar alguém. Mas que seja uma coisa muito grave que vá se repetindo. Porque, assim, às vezes, num ciclo, tu soma com alguma outra coisa, tá estressada, enfim. Raiva mesmo, e né? fica aquele ciclo ruim. Mas tem que ser uma coisa que se repete a cada ciclo, que você consiga ver que ela é cíclica. Então, que ela acontece sempre pré-menstrual. Porque, às vezes, a pessoa é irritada por natureza, né? Não é bem por aí. E não pode também confundir a questão da depressão clínica com a TDPM. Qual é a grande diferença? Existem alguns questionários para a gente preencher a paciente que se encaixa no transtorno depressivo maior, que seria a depressão, né? A principal diferença seria o caráter não cíclico, que a gente não tivesse essa coisa cíclica, porque a pessoa que tem depressão não tem um dia mais, um dia menos, né? Que pode ser um dia mais, um dia menos, mas é um período a mais, um período a menos. Sim. Então, a parte cíclica seria o caráter cíclico da TDPM seria um grande divisor de águas para a gente poder diferenciar de depressão, por exemplo, e só TDPM, né? Doutora, e existe algum tratamento? Assim, tanto para TPM quanto para TDPM, atividade física, mudança de estilo de vida, alimentação, estão... Sedentários? A gente sabe, né? Libera endorfina, isso acaba melhorando a disposição, melhorando toda a parte cognitiva, melhorando toda a parte cerebral. A alimentação também, né? A alimentação balanceada, equilibrada, até porque às vezes associado a cólicas, a dores abdominais, então isso também vai melhorar. Existem algumas pessoas que falam diminuição de retenção de ingesta de sal também. E aí, sim, tratamento medicamentoso, né? Se a paciente tem só uma TPM, e a gente tem um sintoma muito exuberante, por exemplo, eu tenho TPM, mas eu tenho só cólica. A gente pode tratar só o sintoma. Vou tratar só a cólica. Sim. Vou tratar só a dor de cabeça, vou tratar só, só dor na mama, né? Ou vou tratar só edema. Pode ser. Mas na TDPM, a gente normalmente tem que entrar com antidepressivos.
E aí, diferente do que a gente pode fazer na TPM, que é fazer o tratamento cíclico, a cada 15 dias ela toma medicação, né? Toma 15, não toma 15, toma 15, não toma 15, para ficar o ciclo na TPM. Na TDPM, que é transtorno disfórico, a gente tem uma orientação de tratar todos os dias, então vai tomar antidepressivo todos os dias, e não 15 dias sim, 15 dias não, numa tentativa de, então, melhorar, né, a sintomatologia, e normalmente a gente tem que fazer ele por um tempo. É mais ou menos parecido como a gente faria na depressão. Né, que a gente não tem que deixar usar todos os dias medicamento e tratar por um período que é normalmente pelo menos por 6 meses. E aí depois, dependendo de como for, vai avaliar se tira ou não. Ainda assim, também a literatura traz os anticoncepcionais como tratamentos. Anticoncepcionais porque eles são hormonais, consequentemente a gente vai ter uma alteração, corrigir, entre aspas, né, a alteração hormonal da TDPM, e aí a gente poderia ter também um benefício. Mas, na TPM ele vai ser muito mais interessante esse tratamento. A gente vai ter uma melhora muito mais importante. Na TDPM, normalmente a gente vai ter que entrar com antidepressivo. E o engraçado é porque a gente sabe que as mulheres, todas as mulheres sofrem com isso. Algumas têm os sintomas mais elevados, não é? Outras têm a TDPM. Mas o que é legal a gente ressaltar aqui, doutora, vamos deixar um recadinho de luz para as pessoas que gostam de infernizar as mulheres e acharem que qualquer alteração de humor das mulheres é culpa da TPM, porque a gente não tem direito de ficar com raiva, né? A gente não tem direito. A gente tem que sempre estar na TPM, o nosso programa tem que ser sempre hormonal. Vale ressaltar, então, doutora, o quão importante as pessoas terem essa atenção para a mulher nesse período menstrual, porque é um período em que a gente sofre demais. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito problema. Eu tive muitos problemas, muitas queixas com cólicas. Procurei alternativas, né, com medicamentos para poder me livrar disso, porque, gente, é absurdo. É um período em que a mulher não consegue fazer praticamente nada, dependendo do grau de dor, de cólicas, de TPM, realmente, como a gente está comentando. Não dá para fazer nada, não dá nem para levantar da cama para trabalhar. É um período muito especial, né? Um período muito peculiar, assim, e é muito difícil a gente, quem não é mulher, julgar porque não passa por isso, não tem essa sensibilidade. Então, é muito difícil, mas a gente sabe que hormonalmente isso realmente acontece, então a gente precisa valorizar isso, né? Eu acho que ao longo do tempo, a gente está começando a entender um pouquinho melhor e conseguindo divulgar um pouquinho melhor essa doença. E com a informação, com a história da rede social, com a história da internet, a gente consegue também trazer, né, ao público o que realmente é. Né? Existe até alguns casos aí, judicialmente falando, que quando a mulher está na TPM, às vezes pode ser absolvida de algumas coisas para ver como uma coisa grave, né? E realmente é um sintoma, são sintomas, às vezes, importantes, e a gente precisa valorizar isso, sim. Não significa que sempre você vai estar na TPM. Exato. Né? Então, claro, precisa sempre fazer um diagnóstico, a gente precisa fazer uma boa conversa com a paciente, avaliar a paciente, examinar, descartar que sejam outras causas, para então chegar à conclusão que pode ser TPM ou TDPM e fazer um tratamento ideal. Né? E o mais importante, eu acho, do que a gente fazer diagnóstico é a gente saber tratar, e a gente tratar essas pacientes. Porque senão a gente piora muito a qualidade de vida. Isso. E hoje ninguém quer uma piora da qualidade de vida. Então, se existe um tratamento, o tratamento é eficaz, por que não tratar? Então, acho que também da nossa parte, como médica falando, a gente precisa, inclusive, questionar mais as pessoas sobre isso, né? O paciente no consultório. Até a mulher não ter vergonha de falar, porque eu encontro, querendo ou não, muitas mulheres que têm a própria vergonha do seu período menstrual, têm vergonha de falar sobre o seu ciclo, têm vergonha de falar sobre o seu sangue, tem vergonha de falar sobre a sua TPM. E é importante a gente, como mulher, né, que tem esse conhecimento, passar isso para as pessoas, principalmente para as mulheres que se sentem envergonhadas, encabuladas de falar sobre isso. É que acaba sendo um grande tabu, né? Menstruação, sexualidade, tabu, enfim, são muitos tabus, né? Então, eu acho que esse tabu, ele não está só entre a gente, mas também, às vezes, está lá no consultório, onde tu pergunta, a pessoa já não quer dizer, ou às vezes a gente nem pergunta porque a gente espera que a pessoa chegue falando, mas às vezes assim. Não é bem assim. Então a gente precisa questionar mais e oferecer tratamento. Às vezes a pessoa vai dizer, não, eu não quero, ou eu vou tentar lidar com isso, mas a gente precisa dizer que o tratamento, a gente tem que fazer psicoterapia, às vezes a terapia é uma boa opção, porque isso pode acabar com relacionamentos não só conjugais, mas relacionamentos. Era isso que eu ia falar. No trabalho, às vezes você está estressado, você está com vontade de chorar. Ai, mas não pode. Mas como que não pode, né? Eu posso sair daqui e ir lá chorar no banheiro se eu tô com vontade, né? Não, aí pensa que tu tá com cólica, daí tu, sei lá, tu quer ir no banheiro mais vezes, daí a pessoa do lado já fala, nossa, não para de levantar para ir no banheiro. Tipo, rola um preconceito, um comentário desnecessário, por falta de conhecimento. E isso vai, às vezes, atrapalhando, assim, E também na TPM a gente se sente, ou TDPM, não sei, a gente se sente um pouco
pouco mais inchada. Eu, principalmente, fico muito inchada. Aí eu coloco uma roupa e a roupa me irrita porque parece que tá mais apertada. Eu falo por mim, né? E é delicado, Grey, tipo, mexe com todo o teu autoestima. Nesse mesmo momento que tua roupa é delicada, alguém chega e te fala mais ou menos atravessado contigo. Tu já não curte muito. É por isso. Então, assim, na verdade, a gente exacerba o sintoma, né? A gente exacerba o que a gente talvez até não gostasse, que alguém falasse qualquer coisa pra ti daquela forma, mas se tu tá nesse período pré-menstrual, tu vai ser mais grossa, mais irritada. E às vezes é só porque tu tá na TPM. Até mais carente, às vezes, precisa de um abraço, precisa de um caneco, qualquer palavra. Que é a história da comida, né? A história do doce, a história do né? chocolate. A história das calorias a mais nesse período. Que dá vontade de, às vezes, não necessariamente só comer, né, doce, mas a história da alimentação, a história de não conseguir dormir, né? Então, Calor. pensa, gente, tu tá lá, fica 5 dias sem conseguir dormir. Que rendimento que tu vai ter na tua vida no outro dia? Eu acho que né? assim, vamos fazer aqui um abaixo-assinado para que todas as mulheres no período menstrual possam folgar no trabalho. Também acho. Tá? Inclusive tem alguns países que eles já fazem isso, É, né? tem. Alguns países que já é legalizado isso. Doutora, muito obrigada. Agradeço nada, novamente obrigada também. para a gente falar sobre esse assunto que eu vou te falar que conheci recentemente sobre a TDPM e que é muito importante a gente repassar essa informação porque às vezes a gente tem esse tipo de coisa, algumas mulheres têm esse problema e não sabem. Não tem conhecimento, Não né? tem que conhecimento existe. do que E aí é não que está procura acontecendo com o seu ajuda, corpo, né? né? E aí Com o não seu procura ajuda. emocional. Realmente essa mudança de nomenclatura, ela é nova mesmo. Ela é recente, né? Ela é recente, que foi porque se viu mesmo que tinha gente que tinha um pouco a mais do que só o que quase todo mundo tem. Então eu acho que é bem importante, a gente acaba fazendo mais diagnóstico, consegue tratar mais as mulheres e traz mais qualidade de vida para não só para a mulher, mas Porque sofrer se tem uma alternativa, Se né? tem tratamento. Né? Tratamento. Exatamente. Muito obrigada, doutora. Obrigada também. Até a próxima Obrigada. entrevista. Obrigada. Obrigada. Ai, a gente fica tão séria assim, né, Ju? Tão séria assim, A gente ó. é séria. A gente é séria. É, a gente São é as séria. poses. A gente é sério quando é pra ser, mas quando não é pra ser também, meu amor, a gente solta a franga. Aliás, quero falar pra vocês o seguinte, compartilhem o nosso programa, espalhem aí os bons ventos, porque nosso programa, além de ser brincadeira de vez em quando, né, quase sempre, a gente fala coisas sérias e importantes, muito importantes, que às vezes você não tem conhecimento, nem nós tínhamos. É E a gente verdade. tá batendo aqui Isso. e a gente tá dividindo com vocês. Espalhem aí pra todo mundo. E fale todo o bem. conteúdo que vocês assistem sábado aqui, vocês veem em reprise no domingo, às 2 horas da tarde, e fica também disponível no YouTube da Primer TV. Então procura lá, Primer TV, depois compartilha com os amigos. Se inscreva no canal, aperte o sininho, né? Aperte o sininho. É assim que blogueira faz? Ah, não sei. Gente, compartilha, começa a seguir lá. E também pode seguir a gente no Instagram, a gente tá no Primer TV HD e @as2 da tarde. Exatamente isso. Ó, hora de ir embora. Acabou. Pra você um bom sábado, aproveita com a sua família, com seus amigos, né? Aproveita pra comer tudo que pode, como se não houvesse amanhã. Tem amanhã. Tem amanhã. Tem amanhã. Sempre tem amanhã. Vamos rezar. Gente, beijo, muito obrigada. Até o próximo sábado. Aproveita o final de semana, o que tá sobrando dele aí, aquele domingo, né? O domingo da tristeza. Não, não é triste. Não, né? Não. Pra você não? Não, não é mais. Então tá certo. Já superei. Tchau, gente. Beijo. Tá superando?